Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aproveite aí essa sua visita e se você não for inscrito, vai aqui, se inscreva, acione o sininho e também deixe o seu like e você vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe, né, com o nosso conteúdo, além de ser notificado aí de cada novo vídeo pintando aqui no YouTube. Hoje eu gostaria de começar com vocês uma série de exposições bem curtas no Sermão da Montanha, aproveitando esse tempo aí em que muitos estão de quarentena, restritos em casa, e muita gente tem oferecido um conteúdo bom. Eu gostaria também de ser uma gotinha nesse oceano e oferecer para vocês algum tipo de meditação bem rápida e ao final também orarmos juntos para que Deus possa alimentar-nos, né? E que temporariamente a gente possa ter a nossa espiritualidade de alguma forma fortalecida, mesmo que nós não possamos aí nos reunir de forma física, tá? E eu gostaria de pegar o Sermão do Monte porque era uma série que eu já fiz, né, em pregação há muito tempo atrás, mas eu sempre quis voltar a esse tema numa série de vídeos aí no YouTube e essa eu acho que é a oportunidade. Então hoje você está tendo aí no meu canal 2 vídeos, né? Um falando sobre o livro 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar, né? Consultando o livro que está aqui, né? Se você não viu o vídeo, já está disponível no meu canal. E hoje nós vamos fazer essa meditação a partir aí do capítulo 5º do Evangelho segundo Mateus. O texto aí que temos para hoje é Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler. Eu vou ler aí na Nova Almeida Atualizada. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele assentou-se e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Tá? O tradicional sermão do monte que Jesus faz aí sobre o monte para as multidões que estavam junto com ele. E é muito interessante, né? Geralmente a gente vai explorando os conteúdos mais, né, ligados a bem-aventuranças e pouco a gente fala desse cabeçalho que nós temos aí, mas nós, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a representação física, né, de toda a plenitude divina, é muito impressionante o como Jesus tinha contatos aí com as pessoas normais da sociedade dele, né? E isso pega um pouquinho mais na gente porque muitos de vocês, muitos de nós que estamos aqui no Brasil, já estamos aí restritos de ter contato social, né? Contato social, você não pode mais apertar a mão de alguém, você não pode mais chegar perto de alguém porque aquele alguém pode estar com coronavírus ou você pode ser um transmissor e enfim, toda essa neura, né? Que é de fato baseado em fatos reais, científicos, mas que a gente tem a certa tendência de potencializar. E Jesus, imagine Jesus sendo Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, ele não tem nenhum tipo de pecado, ele é totalmente santo. E esse Jesus vai justamente ao encontro das pessoas da sua época, do seu contexto, e tem contato com essas pessoas. E Jesus, ele vê essas multidões, que como os evangelhos vão nos apresentar, são multidões como se fossem ovelhas sem pastor. E ao vê-los, ele sobe ao monte e ele assenta-se com os seus discípulos que se aproximaram dele. Então nós temos vários níveis aí de pessoas que alguns estão mais afastados de Jesus, formando aquilo que nós podemos chamar de multidão, orlos, em grego, e nós temos aí o círculo mais próximo de Jesus, né? Os matetés, né? Os matetai.
que são os discípulos, né? O círculo mais íntimo de amizade, mas não somente de amizade, mas de convívio do Senhor Jesus, particularmente os 12 discípulos. E ele começa a ensinar a eles a respeito das preciosidades do reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pertence a essas multidões ou você pertence ao círculo mais íntimo de Jesus? Você é simplesmente alguém movido pela multidão que vai a Jesus por achá-lo interessante, por achar que aquilo que ele pode oferecer de alguma maneira te atende? Ou você está a alguns passos adiante, perto dele, aos pés dele, inclinando os ouvidos para ouvir aquilo que ele tem a nos dizer? São graus de intimidade, são graus de relacionamento. Tudo na nossa vida é baseado em relacionamento. Tudo que a gente faz é para algum propósito que atinge alguém. E esse Jesus, que é divino, mais uma vez, ele não teve medo de ter relacionamento nem com as multidões que o seguiam, talvez de longe, ou com os seus discípulos que conviviam diuturnamente com ele. Jesus não tinha nenhuma reserva. Jesus não tinha medo, por exemplo, de ser contaminado pelo vírus do pecado. Porque Jesus era imune a isso, porque ele era santo. Ele estava lá no meio de pessoas doentes, de pessoas espiritualmente mortas, de pessoas com as emoções totalmente em frangalhos, pessoas com seríssimos problemas psicológicos. Jesus estava lá. Agora, o quanto aquelas pessoas, né, priorizavam esse contato com Jesus. Ou, trocando em outras palavras, qual era a motivação que levava certas pessoas a ter um relacionamento com Jesus. Porque as multidões, elas seguiam Jesus e seguiam Jesus muito movidas por aquilo que Jesus podia fazer, os seus grandes milagres, o seu grande poder em relação às forças naturais, à saúde, porque no capítulo 5 de Mateus, Jesus já estava em plena atividade quando ele proferiu esse sermão do monte. Ou será que nós somos aqueles a quem Jesus chama pelo nome, aqueles a quem Jesus comissiona algo e aqueles que jogaram todas as coisas fora, deixaram barco, deixaram paz para seguir Jesus de perto? Seguir de perto, proximidade. Muitas pessoas, por causa desses dias, perderam esse sentido da palavra proximidade, porque a distância é algo que tem sido muito reforçado. E de forma justa. Eu não quero dizer aqui que nós devemos tentar ao Senhor nosso Deus e nos submetermos a todo tipo de perigo relacionado a esse vírus. Mas eu estou falando em termos de sentimento, em termos de percepção. Nós temos e podemos e temos a chance de estarmos mais próximos de Deus nesses tempos onde a proximidade com as pessoas nos é privado. E nesse tempo, e já que estamos nesse tempo, talvez o convite que o Espírito Santo faz, baseado nessa palavra, é que nós possamos, sentar aos pés de Jesus. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Que possamos dar ouvidos à voz de Jesus. Nossos ouvidos estão muito ensurdecidos com o barulho desse mundo. Eu particularmente tenho até medo de ligar a televisão, porque eu sei que aquilo que eu vou ver vai me deixar de alguma maneira incomodado. Muito ruído, sabe? Você não consegue às vezes discernir a vontade de Deus de forma clara, limpa, e talvez esse momento de silêncio, de quietude, seja um momento onde nós, de forma bem realista, encaramos a nossa situação, apresentando isso diante de Deus. E de forma humilde e de forma totalmente obediente, nos submetermos à sua vontade.
Você faz parte da multidão que Jesus vê o seguir, ou você faz parte do círculo de discípulos de Jesus? O nosso chamado, como crentes, como povo eleito de Deus, é para sermos discípulos. Porque lá em Mateus 28, Jesus disse aos seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós somos discípulos, nós temos que estar perto de Jesus para ouvir o que Ele tem a dizer, porque é apenas nessa palavra que o meu e o seu coração encontraremos o verdadeiro descanso. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Te glorificamos, ó Deus, e confessamos a Tua soberania sobre todas as coisas, a despeito das dificuldades momentâneas, sanitárias, de saúde que nós estamos vivendo em nosso país e no mundo. Nós não deixamos de confiar em Ti. Ó Deus, ajuda a cada um que está ouvindo, Senhor, fortalece a nossa saúde. Tem misericórdia especialmente dos irmãos que estão sofrendo por causa dessa doença. Consola, Senhor, os abatidos. Traz-nos, Senhor, a Tua esperança e faz-nos, Senhor, conforme a Tua palavra, a sermos Seus discípulos, aqueles que se assentam perto do Senhor para ouvir a Sua voz. E diante da Sua voz, Senhor, que a tempestade e que todo o ruído e que toda a tribulação que nos cerca possa, Senhor, aquietar-se e que nosso coração em Ti possa encontrar a verdadeira paz. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que junto com o Pai e o Espírito são um só Deus. Amém.